Oi, gente! Então, viemos para a parte 2 do nosso podcast. O primeiro, para quem assistiu, viu que a gente falou de dores do mercado da construção. Então, a gente resolveu trazer essa parte 2 para as meninas falarem sobre essas dores, né? Que dá um podcast grandão. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa questão das dores e ainda vai faltar assunto, assim, a gente vai precisar de outro podcast para, aliás, vai sobrar assunto, outro podcast para falar sobre as dores, né? Com certeza. Para gente que está há muito tempo, né, no mercado, né, Dani, conhecendo assim todos os players, né? Você conhece a fábrica, a indústria, e você conhece a dor da fábrica. Aí você vai, como indústria, tentar achar um caminho para dor do distribuidor, do instalador, do arquiteto, do construtor, do consumidor final. Então, dor é o que não falta, né? Eu acho que é uma caminhada. É, eu sempre visualizo que quando você tem o cliente como centro, você vai achando os caminhos, as soluções, né? Toda empresa que consegue visualizar essa questão, que o cliente é o centro do negócio e toda a operação, né, de uma indústria ou de uma revenda, de um home center, etc., tá focado nisso, te ajuda muito a criar estratégias, né, Dani? Criar soluções, criar Soluções. estratégias, soluções, encontrar caminhos e sair da mesmice, né? Então, assim, encontrar algo diferente para uma necessidade do cliente. E um dos trabalhos que a PSEC, inclusive, faz é o mapeamento da jornada do cliente. Porque muitas vezes, quando você vai para uma empresa, vai para o nosso cliente, por exemplo, a gente não tem todas as respostas. Por quê? Porque quer seja que a gente esteja tratando com um diretor, ou com um proprietário, ou mesmo com um alto Gestor. executivo, um gestor, ele tem uma visão interna. Por mais que ele saia, tenha reuniões com clientes, mas não tem aquela visão realmente da necessidade latente. Então, a gente faz um mapeamento de jornada do cliente para conseguir entender todos os pontos de contato. E quando a gente fala pontos de contato, a gente está falando desde antes dele entrar na empresa. São os pontos de contato da marca. Como ele por onde ele foi impactado, como ele foi impactado, como que ele chegou até a empresa, quer seja por redes sociais, formulários de site, telefone, onde for, enfim. A gente analisa todos esses pontos para poder levantar. E aí, quando a gente traz as dores, e a gente já teve essa experiência, né, para o cliente, para o nosso cliente, muitas vezes ele fica surpreso, porque ele não sabe como o cliente ou um prospect, né, um possível cliente, um cliente potencial, está sendo impactado por ações que ele mesmo está fazendo ou está deixando de fazer. Então, o cliente é o centro de tudo. A gente percebe, né, quando a gente começa a fazer esse trabalho de jornada do cliente, esse aprofundamento, né, quem está sentado, principalmente o nosso mercado, ele tem essa questão de estar com o pessoal é muito antigo no mercado, né? Então o mesmo pessoal tá ali. E assim, a dor que tinha em ano 2000, 2001, não é a mesma dor que tem hoje, né? E às vezes o cara tá olhando para aquilo, né? E falando assim: "Não, mas eu consertei isso lá atrás". Tá, mas hoje o cliente é outro perfil. Então, uma das coisas que a gente se depara nos nossos clientes é gestão de e-mail, né, Dani? É um trabalho que a gente hoje força o cliente a fazer, mostra da importância. Ele precisa, até para fazer hoje link patrocinado, campanha, etc., ele precisa entender da onde está vindo, né? Por que está vindo e se é o cliente que ele precisa estar recebendo, né, Dani? Isso de quem é o cliente que ele precisa estar recebendo já faz parte de uma estratégia, né? Quem é o cliente ideal?
Qual é o perfil do cliente ideal? Traçando isso, você consegue achar caminhos onde encontrar esses clientes ideais, trazer até a empresa e como que você vai receber ele. Porque não adianta você fazer todo o trabalho, pagar. Muita gente faz link patrocinado, né? E sai, gasta uma fortuna. A gente já ouviu valores assim e falou assim, cara, você não gasta tudo isso com link patrocinado, porque... E tô com problema em vendas, né? E problema em vendas. Exato. E não tô fechando vendas, e não tô conseguindo atender o cliente, enfim. Quando você vê o valor exorbitante, você fala assim, não é por aí. Não é por aí, porque assim você não está nem analisando para onde que está indo esse dinheiro e não está analisando o retorno desse dinheiro. Então, assim, se a gente vai falar de dor, o básico é o mailing. O básico. E às vezes a gente acha que é tão fácil, né? Você, e não é. Você ter seu mailing organizado dentro da empresa, né? Olha, tá chegando, né? Vou colocar aqui. E na verdade, quando vai analisar, né? Realmente tá faltando, não tem dados e não tem atualização. Não tem atualização, você não sabe por onde chegou, a equipe de vendas não sabe quem ela está atendendo direito, da onde está vindo, né? E aí, ou não tem mailing porque está com o vendedor, não está no sistema da empresa. Não está no sistema da empresa, né? Eu tenho casos, assim, de cliente, isso eu ainda estava na indústria, de cliente me ligar e falar assim, meu vendedor foi embora com a minha carteira de clientes. Como, né? Como você perde tua carteira de clientes? Não, porque estava tudo no celular dele. Aí, assim, você... Poxa, mas é uma empresa grande, etc. Não pode, né? Então, isso é uma dor que a gente olha, um desafio grande de organização, né? Sim. É um dos trabalhos que a gente gosta bastante de fazer. De organização, mostrando quais são as ferramentas que existem para isso. Tem várias ferramentas hoje que ajudam nessa organização do mailing, na segmentação nesse mailing, porque não tem... Muitas empresas fazem uma comunicação geral, independente de analisar para quem que ele está encaminhando aquela comunicação. Pode ser um e-mail marketing simples que seja. Primeiro, é um perfil que gosta de receber e-mail, ele lê, ele abre, porque senão você está jogando dinheiro fora. E isso é muito comum. A gente vê e-mails marketing genérico, que serve, em tese, para qualquer público, né? E não mede retorno, não sabe nem se está sendo aberto, não sabe nem se está dando, se está sendo detectado como spam, ou gera algum tipo de, a gente chama de bounce, né? Mas, enfim, são análises básicas de mailing de segmentação, e um ponto muito importante que a gente vai trazer aqui para conversar é LGPD, né? Então, assim, as empresas precisam olhar para isso. A gente tem um parceiro, né, Dani, que fez a parte de LGPD da UPSEC. A gente vai convidar eles, né, o pessoal da Orsis aí para fazer um pod com a gente, porque é um assunto que vem desde 2018, mais ou menos, né? 2018, acho que foi 2018. Foi prorrogado por conta de LGPD. Tá funcionando, já tá na ativa aí. Muita gente não sabe nem o que é, né? Sim. E então é um assunto bem interessante aí, é LGPD. E é bacana que entrou a LGPD e que ela está em vigor, porque isso está falando de nós, como pessoas, né? Pessoas físicas. Todos precisam ter os seus dados tratados de maneira devida, né? E quando você vai para as empresas, quando você vai para uma revenda, qualquer um tem acesso ao dado e pode estar no celular, e esse celular pode ser roubado, enfim, e pode ser perdido, e os dados se perdem. Isso tudo geram consequências, né? Geram consequências para nós como consumidores, como geram consequências e devem ser geradas para quem é o responsável pela informação, para a indústria, para o revendedor, para quem quer que seja, para quem é o proprietário daquela informação. E muitas empresas sequer olham para a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é um dos pontos onde a gente lida com informação e a gente tem que ter muito cuidado com informação. Eu não sei se você quer falar alguma coisa em relação a essa questão de mailing ainda. Não, acho que não. Mailing a gente...
Então, assim, existem várias ferramentas para você tratar isso e muitas delas são desconhecidas da grande maioria. Então, assim, é importante que um profissional que tenha conhecimento de marketing ou de comunicação, né, colabore, contribui, porque quando se contrata uma ferramenta, não é simplesmente contratar a ferramenta precisa funcionar de forma adequada, né? Então existe toda uma nutrição que a gente chama desse mailing, de uma cadência que a gente faz dentro da ferramenta para que o lead, e a gente pode depois falar um pouco sobre lead também, se sinta bem atendido por aquela empresa. Ou até que deixe de atender. Talvez ele não tenha o interesse devido, né, a respeito da empresa. Então, assim, tem todo um trabalho bem bacana e estratégico de se olhar que está linkado ao cliente ideal. Exato. Perfil Não é? ideal de cliente. Exato. Né? Muitas vezes, né, o gestor de vendas, a equipe de vendas como um todo, ela sai para vender, né? E vamos vender e vamos buscar cliente e tal, né? Então, eu acho que vendas teve uma evolução, né? Sempre está em processo de evolução, mas o perfil ideal de cliente ajudou muito a equipe de vendas, né? Por quê? Antes se perdia muito tempo com cliente que não tinha um perfil para ser atendido, ou pelo tamanho, ou por várias questões, logística, etc, né? Enfim, quando você vem e faz esse trabalho de traçar o perfil ideal de cliente, você faz com que o lead chegue bem qualificado para o vendedor e aquela venda seja mais rápida, né? A equipe de vendas, ela não perde tanto tempo, né? Fazendo qualificação, fazendo esse filtro, né? Porque o pessoal que faz esse trabalho de pré-vendas, vamos dizer assim, né? Ele já fez uma qualificação, já verificou todas as possibilidades daquilo ser um cliente mesmo para tá indo ser trabalhado. Aonde né? o vendedor entra, então, para o fechamento. Para o fechamento. Então, elimina tempo, dinheiro, recursos, né? Nem só para o fechamento, né? Você consegue fidelizar mais relacionamento, né? Porque tudo vira relacionamento, né? Então, se você solta um mailing de clientes, né? Entrou um vendedor novo na tua equipe, você soltou um mailing gigante lá de clientes inativos, né? Na mão do vendedor. Bem comum. Muito comum. E aí, o cara tá chegando, não entende muito ainda do negócio, quanto tempo ele demora para conseguir fazer essa análise. Então, ele fica batendo cabeça, e não vai funcionar. Né? E ele é custo para sua empresa. Exato. Então, quanto mais você desenha o perfil ideal de cliente, isso é um trabalho que está dentro do nosso serviço de playbook de vendas. A gente usa uma palavra em vendas, né? Você rampa muito mais rápido, né? A venda, né? E isso vai de um planejamento, né, Pri? Assim, você tem que ter um planejamento, você tem que ter desenhado quem é o perfil, você tem que ter toda a estratégia, de marketing e vendas junto, né? Que antes, né, você tinha departamentos separados dentro das empresas. Hoje o marketing anda junto com vendas, não adianta, né, Dani? Porque é um trabalho em conjunto. É em conjunto, não dá para andar separado. Não. Porque, assim, se você começa, você vai até uma etapa com vendas separado, mas depois você precisa ter as etapas de marketing ali inseridas para que ele consiga fluir e volta para vendas e assim vai, né? E é um ciclo, né? Não tem como ser separado. Exato. Não tem como. Tanto é que as metas hoje são em conjunto, né? Você tem as metas em conjunto. Meta de marketing está junto com a meta de vendas, né? Por quê? Quanto mais o marketing conhece o teu cliente, conhece o mercado, faz uma análise de dados, ele vai trazer leads cada vez mais qualificados para vendas, né? Porque senão fica aquela briga, né? Vendas fala, o que está chegando para mim não serve. Marketing fala,
eu estou fazendo o link patrocinado da forma que eu preciso fazer, eu estou fazendo campanha, estou fazendo evento, etc, né? Mas não está chegando, talvez, o qualificado. Exatamente, porque falta essa base, né? Esse alinhamento. E talvez também, não sei, mas quando você traz esse lead qualificado, talvez sua empresa, seu vendedor, talvez precise de um treinamento para começar a atender esse cliente de uma forma mais precisa, talvez? Ah, com certeza. Para gerar um relacionamento. Porque, às vezes, sente uma falta, né, de um relacionamento mais estreito, porque você não tem conhecimento fundo, a sua equipe não tem um conhecimento fundo de quem é seu cliente ideal, não é mesmo? Exato. É um trabalho como um todo, né? Assim, a partir do momento que você, junto com a empresa, definiu o perfil ideal do cliente, você tem que preparar aquela empresa para receber esse cliente. Não dá para fazer, porque senão o que acontece? Fica desmembrado, né? E aí, de novo, a gente olha para a jornada do cliente. E ele vai ficar perdido ali, porque não tem conexão. Não adianta, então, só marketing ou só vendas. É um trabalho realmente em conjunto. E treinamento é aquilo, né? Para a empresa como um todo, né? Eu acho que treinamento é um negócio constante e contínuo. Mas para o pessoal, para a equipe de vendas, ele sempre é fundamental, essencial, né? Tanto dos processos e por conta até dessa mudança tão rápida, por conta de internet, etc., né? Tudo está mudando muito mais rápido, né? Até o seu cliente está mudando, né? Então, hoje, né, o cliente que você atendia há 10 anos atrás, ele tem um perfil de consumo totalmente diferente. Ele está consumindo outras mídias, ele está consumindo outros conteúdos. Então, você precisa... Equipe de vendas, né, não faz o marketing, né? Mas ela precisa entender disso também. Ela precisa entender, inclusive, para saber o que pedir também. Exato. Sim. Com certeza. Porque senão ela acaba pedindo para o marketing e aí vai. Se o marketing realmente não tiver conhecimento profundo em relação àquele segmento, ela acaba pedindo para o marketing algo muito desalinhado com o perfil do cliente ideal, né? E vem desde de coisas simples, onde você não tem o seu cliente ideal lá, até as mais complexas, onde se gasta muito dinheiro. Então, esse olhar dedicado a essa jornada, a esse cliente ideal, ele é imprescindível para o resultado da empresa, para que a empresa consiga colher resultados positivos, né? Isso tanto de investimento financeiro com campanhas, isso tanto com investimento financeiro com equipe. Né? A pessoa que está ali, o profissional que está ali, o quanto você está pagando para ela, o quanto de resultado ela está trazendo para a empresa, né? Com orientações, com diretrizes, com treinamento. Então, isso tudo é importante. Ele está totalmente... todos estão conectados, não existe nada desconectado. Cada vez mais, né, a empresa, o negócio, as equipes, elas têm que ter propriedade do que elas estão vendendo, né? Não adianta você chegar hoje com um folder lá para o cliente, não é mais assim, né? As pessoas querem conteúdo. Você tem que ter autoridade do teu negócio, do teu produto, do teu mercado, para você conseguir fazer uma venda, né? E agregar, né, para esse cliente, onde ele olha e fala assim, faz sentido para mim, né, consumir dessa empresa, faz sentido o que elas estão entregando, né, porque caso contrário, é só mais conteúdo, é só mais informação, né, e as pessoas já estão saturadas. Então, assim, como que isso resolve a dor do cliente? E não, a gente está falando do nosso cliente, a gente está falando do cliente, né, como resolve a dor do cliente? É ali que ele vai ver o diferencial. E todas as empresas, a partir de um olhar cuidadoso, conseguem encontrar o seu diferencial perante a concorrência. É um olhar realmente a fundo. O que eu faço bem? O que a minha concorrência não faz tão bem? Como eu posso melhorar? Como eu posso oferecer algo diferenciado do que está sendo oferecido no mercado? Então, tudo isso vai de um olhar cuidadoso e estratégico.
E um ponto legal da gente falar, que eu acho também, que é uma dor nossa e é uma dor no mercado, é que a grande maioria das pessoas não entende o que é marketing estratégico e marketing digital. E marketing operacional, Também. né? A gente luta com os nossos clientes para eles entenderem que a gente não faz o operacional do marketing quando a gente entra na casa dele, né? E aí, muitas vezes, ele fica olhando e a gente fala assim, quem é tua assistente de marketing, quem é tua analista de marketing, quem é tua pessoa de marketing interno? Ué, mas vocês não vão fazer esse trabalho? E nós não fazemos o operacional. Se precisar, a gente presta esse serviço também, né? Mas nós não fazemos isso, né? Isso é uma parte operacional. E aí, quando você fala do marketing digital para o estratégico, aí que existe uma confusão na cabeça das pessoas, né? Existe. Quando você fala em marketing, a maioria das pessoas acreditam que marketing é rede social, né? Exato. É Google. É rede social, Exato. é Facebook, Dá Instagram. mais um podcast aí, então, hein, gente? Marketing estratégico e marketing digital e operacional. É operacional. Daí é importante a gente falar sobre isso, porque o que acontece? Há profissionais não só de marketing, a gente está falando de todas as linhas exatas, humanas, enfim, de todos os tipos, né? Tem o profissional onde vai fazer uma entrega de excelência e tem um profissional onde vai fazer uma entrega medíocre, né? E isso tem no marketing também. Então, assim, você sabendo a diferença entre um e outro, você sabe até o que cobrar do profissional. Se não, aquela entrega rasa, você fala assim, nossa, tá ótimo. Tá Exato. ótimo. Nossa, que post bonito. Não é isso. É muito além disso, assim, o que as empresas podem usufruir de um marketing estratégico bem elaborado, bem feito por profissionais competentes, eu acho que eles não, a grande maioria, tá? Não estou generalizando, assim, não tem ideia. Sim, mas é o que a gente falou agora até o tempo todo, né? Te entregar o post bonito, né? Tá, mas tá falando com a comunicação da empresa? Tá falando com o seu lead? Tá falando com o seu público ideal? É isso que você tá vendendo. Quando chegar na sua equipe, vai dar certo, né? A sua equipe vai conseguir. E aí que tá, né? O marketing por trás, né? O marketing estratégico até chegar aí na publicidade pro criativo fazer de acordo com o que foi traçado pela estratégia, não é mesmo? Exato, e tem que estar tudo conectado. Mais uma vez eu falo sobre isso, porque assim, muitas pessoas falam assim, agora a gente não precisa de ninguém mais para fazer conteúdo, a gente faz chat GPT. Aí você fala, não, né? Não, a inteligência artificial, ela ajuda, enfim, infinitamente numa série de pontos. Conteúdo também? Também. Mas, assim, ninguém vai fazer um conteúdo tão bem feito do que aquele que realmente conhece as dores, conhece a necessidade, conhece o mercado para poder fazer uma entrega, né? Você usar a tecnologia a seu favor, mas nada substitui a cabecinha humana, né? Exato. Pra trazer... Se alguém vê os mind map que a Dani faz... Exato. Quero ver. Quero ver. Uma artificial substituir os mind map da Dani. Não, mas é engraçado isso, porque assim... Porque o conhecimento, ele não é de um ponto específico. Então, assim, quando a gente fala assim, é formado em tal coisa, beleza, isso aqui é uma parte. Tem experiência em tal coisa, aqui é outra parte. Tem aprofundamento nisso. Exato. Tem uma rede de relacionamento aqui, tá conectada com um monte de coisa. Consome conteúdo XYZ, beleza. Aí você pega isso e você... junta. Então, quando você tem que fazer uma análise, você tem que fazer uma estratégia, assim, não é o beabá do marketing lá atrás que você aprendeu ou na sua faculdade de marketing digital ou na sua old school lá, né, de marketing mesmo. É todo esse conhecimento que você traz de bagagem de anos.
tanto do marketing quanto do próprio mercado e das coisas que você também absorve, que eu diria até culturalmente. O que você consome, o que você gosta, que tipo de filme que você curte, qual é a linha cultural que você gosta. Então então é toda uma bagagem onde você traz isso e fala assim, beleza, então isso aqui eu consigo fazer várias conexões. Algumas você descarta que não serve para algumas coisas, mas outras são muito ricas, né? E aonde você tem que se aprofundar, onde você fala assim, puxa, aqui faz sentido, né? Aqui pode ter um sinal fraco, né? Num determinado momento que você consegue até captar de algo que é uma onda que está vindo lá do iniciozinho e que você fala assim, puxa, isso daqui vai crescer. Eu tenho que olhar para isso. E esse sinal, ele é fraco, ele é pulsante, mas você está vendo que vai ter uma tendência, vai ter uma necessidade ali. Então, assim, por isso que eu gosto dos mind maps, né? Assim, isso traz, né, Dani, uma das outras dores que a gente vê no nosso mercado, né? Que é a questão de dados, né? O mercado de construção a seco, ele tem uma carência de dados, né? Então, para você montar estratégia, né, sem você ter dados, fica bem mais complexo. Sim. Então, se você olhar para o futuro, etc., considerando esse trabalho do marketing, ele te traz alguns caminhos, né? Então, análise de dados, que é uma dor que o nosso mercado tem, né? Nós não temos essa cultura de analisar, né? Buscar e da onde veio, por que veio e quais são os caminhos, etc, né? Então, a gente enxerga bastante isso, né, Dani? Sim, se enxerga e a gente fica atento não só em relação às necessidades dos clientes, mas com uma necessidade do nosso mercado em geral, como a Pri está falando, né? Então, a gente sente que tem algumas oportunidades, né, na nossa área para a gente poder desenvolver tanto o produto quanto o serviço. E é nesse caminho que a PSEC está indo, né? E é nesse caminho que a gente sente que a gente consegue, né, trazer resultado tanto para o cliente quanto para o mercado. Exato. A gente vem aí, né, investindo em pesquisas, né? Isso. Tanto solicitadas pelos nossos clientes, quanto por nós mesmos, né? Uma necessidade que a gente vê de poder propor algo diferente para o mercado, né? É isso. E pesquisa é um outro podcast também. Um outro podcast. São informações, são dados, assim. Fala em pesquisa, o olhinho brilha. Sim. Então, e a área de construção, né, gente, é uma área tão antiga, não é mesmo? Podia ter muitos dados, e não né? Tem. Não tem. E ele ficou um pouco ultrapassado, eu acho, na área de tecnologia, uma né? semana, 15 dias, a gente fez uma reunião com uma empresa de dados, né? De pesquisa bem conhecida. E aí a gente teve essa reunião online quando nós somos de construção civil. O rapaz que estava nos atendendo fez assim, eu não posso ajudar. No começo da conversa, ele falou assim, olha, a gente tem pouca informação disso, não tem, muita gente procura. Poxa, se as pessoas procuram, por que a gente não vai atrás disso, né? Então, a gente vê como uma grande oportunidade, né? Sim. É aquilo, né? O que é difícil é mais legal. Então, a gente vê como uma oportunidade, a gente está investindo nisso, a gente está buscando informação, está conversando, está pesquisando. E é valorizado, sim, porque é uma necessidade. Então, por exemplo, a gente passou mais de 12 meses fazendo o levantamento do mercado de construção a seco. Então, assim, são dados ricos que o mercado não tem. E a gente hoje sabe quantos consumidores com revenda, distribuição a gente tem em nível nacional, em cada estado, em cada cidade. Tem um mapeamento bem bacana, onde também a gente vai poder oferecer esse serviço, né, Pri? Isso, está sendo refinado, né? É uma atualização constante. E logo vem novidade por aí. Então, clientes já sabem que temos dados, né? Temos novidades aí em breve. Então, nosso próximo podcast, vamos ficar com... Temos várias opções, né? Muitas opções. A gente tem Pedro Ivo para trazer, para falar um pouco de gestão humanizada, que é um assunto que eu sou apaixonada. A gente tem pessoal da Orsis para falar de LGPD. A gente tem a nova marca, que provavelmente a gente já vai poder
apresentar e talvez a gente traga o Júlio para falar um pouco disso também. Eu acho interessante porque veio com um olhar diferenciado, Sim. né, Dani? Sim, tem bastante assunto. Então, combinado. Então, a gente aguarda vocês no próximo episódio aqui da UPSEC. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.